fortes emoções, hein, gente? Muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Você que está bem ligado na novela, continua com a gente. Vamos aos destaques de hoje. Em menos de 5 meses, DF já registrou cerca de 50 internações devido à automedicação. Professores continuam em greve, mas aceitam retomar as negociações. Começou a semana e é hora de pagar mais uma parcela do IPVA. Eu sou Anne Guerreiro, te mostro os prazos direitinho. A partir de agora, no SBT Brasília, segunda edição. Tomar remédio por conta própria, sem orientação médica, é um hábito perigoso que muita gente tem e pode matar. Neste ano, aqui no DF, foram quase 50 internações na rede pública por intoxicação. Para evitar essa dor de cabeça, a dica é sempre seguir a orientação médica. Dor de cabeça, alergia, azia, resfriado, queimação. Basta a opinião de um amigo ou da família ou uma pesquisa na internet que logo vem a indicação de um remedinho. Você está na sua casa sentindo uma dor forte, você tem um remédio, você vai tomar. Você é acostumado a tomar aquele remédio, você vai tomar. Vai. Quando eu tenho algum sintoma, que eu já sei mais ou menos a medicação que eu vou tomar, eu me automedico. A dor pode até melhorar, mas pode acobertar algo mais grave e atrapalhar o diagnóstico médico. Foi o que aconteceu com essa jornalista que prefere não se identificar. Eu pesquisei qual era o remédio mais forte que eu podia tomar para enxaqueca. Comprei, tomei, fiquei 2 dias em casa, até não aguentar mais e procurar um médico. E aí na sala de espera eu tive a convulsão. E só acordei 2 horas depois, já com o diagnóstico de AVC isquêmico. Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que 77% dos brasileiros fazem o uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. Medicamentos devem ser usados na dose correta, de acordo com a idade, com o peso, com a função renal. Então, tem diversos fatores que devemos avaliar antes de prescrever um medicamento ao paciente. No Distrito Federal, só este ano foram 46 casos de intoxicação de pacientes por uso de medicamentos sem orientação médica só na rede pública de saúde. No ano passado, foram 136 casos registrados de automedicação, ou seja, mais de 11 por mês. Um hábito que pode matar 10 milhões de pessoas por ano até 2050 em todo o mundo. De acordo com dados divulgados por entidades ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas. Esses medicamentos, se tomados de forma indiscriminada e de forma errada, pode causar alterações renais, alterações cardiovasculares, levar um paciente para uma hemodiálise, inclusive ao óbito. Então fica a dica, se for para seguir conselho, que seja com receita médica. Só compro com receitas e pela indicação do meu médico assistente. Muito bem. Professores vão retomar a negociação com o GDF sobre a questão salarial e o plano de carreira. A reunião está marcada para esta quarta, mas até lá a categoria mantém a greve. O descumprimento da decisão pode gerar multas de R$300 mil por dia para a categoria, além do corte de ponto dos professores que apoiam o movimento. Hoje é o 4º dia de paralisação. Os professores decidiram cruzar os braços por não entrar em acordo com o GDF. Eles pedem reestruturação na carreira com melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A greve continua e só vai acabar após o governo apresentar uma proposta que atenda a nossa categoria com a aceitação dos professores em Assembleia Geral. Na tarde desta segunda-feira, houve uma reunião da diretoria do Simpro com deputados distritais na Câmara Legislativa. O encontro foi para discutir soluções para retomar as negociações com o governo. Na quarta-feira está marcada uma reunião do Simpro com o secretário de Educação, Ney Ferraz, na Casa Civil. A gente espera que tenha algum encaminhamento, que a gente possa, enfim, apresentar uma solução para os professores e que o governo, então, consiga entender que é possível e a gente colocar fim a essa greve.
A polícia investiga uma tentativa de homicídio em Sobradinho. Foi hoje à tarde. Um rapaz de 21 anos levou 2 tiros no meio da rua. Segundo testemunhas, o agressor não aceitava o namoro do jovem com a filha dele, uma adolescente de 14 anos. O rapaz foi atingido no braço e na barriga, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Regional de Sobradinho. O agressor está foragido. Tem mutirão no país inteiro para tentar garantir ao cidadão em condição de vulnerabilidade o direito básico de ter uma identificação pessoal. Seja por qual motivo for, quem estiver, por exemplo, em situação de rua, sem nenhum documento, pode conseguir de graça a certidão de nascimento. A ação é um esforço do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça para emitir documentos de forma gratuita para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade econômica social. Wagner está em situação de vulnerabilidade social e vive com a ajuda de alguns benefícios do governo. Hoje ele foi garantir a certidão de nascimento. Muita gente acha que não é importante ter uma certidão de nascimento, mas é sim. Porque a gente nunca é um indigente geral. O registro civil é o primeiro documento na vida da pessoa. Esse documento ele é muito importante, porque a partir dele se tiram os outros documentos, como identidade, CPF, título de eleitor, carteira para atendimento no posto de saúde, a questão também que envolve os benefícios sociais, a possibilidade de tirar carteira de trabalho. Então, tudo começa com a certidão de nascimento. Os atendimentos da Semana Nacional Registres estão sendo realizados nos 14 cartórios de ofício de registro civil das pessoas naturais do Distrito Federal. Há atendimentos também no Centrospop, da 903 Sul, aqui no Plano, e também em Taguatinga, na QNF 24. O serviço funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. Que vão conseguir certidão de nascimento e casamento de qualquer ponto do país gratuitamente. Preciso também da carteira a carteira de identidade. Nós já agendamos para que essa pessoa seja atendida no Instituto de Identificação para emitir a carteira de identidade dela. A pessoa diz assim, olha, eu quero fazer aquela mudança de meu nome, né? Na verdade, tecnicamente, do prenome. Quero mudar o gênero de mulher para homem. A gente já inicia esse procedimento. Claro que ele não vai ser concluído em um dia, mas já inicia esse atendimento. E atenção, porque é hora de pagar a 4ª parcela do IPVA 2023. Os vencimentos acontecem de acordo com o final da placa do veículo, então fique atento para não perder o prazo. Hoje vence o imposto para veículos com final 1 e 2. Já os finais 3 e 4 têm até terça-feira, dia 9. As placas com finais 5 e 6 até quarta-feira, dia 10. Para finais 7 e 8, o prazo termina na quinta-feira, dia 11. E, por fim, na sexta, dia 12, vence a parcela com placas de final 9 e 10. O boleto está disponível no site da Receita Federal, que aparece aí na sua tela. Os pagamentos da 4ª parcela podem ser feitos por aplicativos bancários em casas lotéricas ou em terminais de autoatendimento. E quem não tem acesso à internet pode conseguir a emissão do boleto nos postos do Na Hora. É só agendar o atendimento pelo fone 156, opção 3. E parece que as multas e o risco de perder a carteira de habilitação não têm mudado o comportamento de motoristas irresponsáveis. A Polícia Militar divulgou o balanço da primeira semana de maio e os números da imprudência preocupam. Vamos então conversar com a repórter Amanda Mustafa para saber o tamanho desse desrespeito aí no trânsito. Amanda, os números realmente são altos. Conta pra gente. Oi, Suane, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. São altos, viu? Segundo dados da PM, só na primeira semana de maio, 646 pessoas foram autuadas por estar, dirigindo embriagadas aqui no DF. A gente vai entender um pouco melhor o que isso representa. A gente está aqui agora com o Tenente Coronel Gonçalves, do Comando de Policiamento de Trânsito. Coronel, eu queria que o senhor comentasse sobre esses números que são altos. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, o público. Realmente a Polícia Militar tem intensificado o policiamento para coibir a alcoolemia, porque
dirigir embriagado causa muitos acidentes e também acidentes graves, causam mortes e lesões graves. E esse número, 646 pessoas, algumas inclusive, não sei se está relacionado uma coisa com a outra, mas muitas também dirigindo ainda sem habilitação, né, Coronel? Exatamente, só nessa primeira semana do mês de maio, de 1º de maio até dia 7, foram 255 condutores flagrados aí sem possuir CNH. E também nós tivemos 1.109 condutores dirigindo, falando ao celular ou manuseando o aparelho celular. Dirigir falando ao celular também causa acidentes. Então a Polícia Militar tem intensificado o policiamento justamente para coibir esse tipo de infração de trânsito que causam mortes, para evitar a perdas de vidas humanas. E só lembrando, Suane, o valor da multa para quem é autuado dirigindo embriagado é de R$3.000. A polícia tem intensificado essas ações, elas acontecem inclusive todos os dias, o coronel estava me contando aqui, e a gente espera que dê resultado para que as pessoas se conscientizem, né? Eu volto com você, Coronel, boa noite. Obrigada, Suane, boa noite. Obrigada, Amanda, obrigada, Coronel, com certeza, né? Os bombeiros resgataram hoje à tarde a lancha que afundou ontem à noite durante uma festa no Lago Paranoá. Ela estava a 4 metros de profundidade. O acidente foi por volta das 7 da noite. Na hora viu um intenso movimento de embarcações, todas muito próximas umas das outras. 10 pessoas estavam a bordo, mas todas foram socorridas por outras embarcações e conseguiram sair sem nenhum ferimento, momentos antes da lancha afundar completamente no lago. A Marinha investiga o motivo do acidente. E pela primeira vez desde que foi detido há cerca de 4 meses, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, foi à Polícia Federal para prestar depoimento sobre o suposto envolvimento em ações da PRF para evitar que eleitores contrários a Bolsonaro pudessem chegar às zonas de votação nas eleições do ano passado. Vamos conversar com o repórter Bessi Cavalcante, que acompanhou esse assunto ao longo do dia e está lá na Polícia Federal. Bessi, conta pra gente. Dessa vez, Anderson Torres prestou informações. Boa noite para você. Oi, Suane, boa noite para você, para quem nos acompanha. Segundo a defesa, Anderson Torres dessa vez respondeu a todas as perguntas que foram feitas aqui na sede da Polícia Federal. Ele foi ouvido sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização a ônibus que aconteceram no segundo turno das eleições no ano passado. Segundo um relatório entregue pela Controladoria Geral da União à Polícia Federal, houve 4 vezes mais operações desse tipo no Nordeste, onde o presidente Lula teve mais votos no primeiro turno do que no Sudeste, por exemplo. E sobre isso, Anderson Torres disse, segundo fontes que nós ouvimos, que não interferia nas questões operacionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ele disse ainda que esteve sim na Bahia a convite do delegado-geral da Polícia Federal, mas para visitar uma obra na Superintendência da Polícia Federal, e que a única preocupação dele como ministro da Justiça era evitar crimes eleitorais, como a compra de votos, por exemplo. Esse foi um apanhado do que foi o depoimento de Anderson Torres aqui na Polícia Federal. Ainda segundo fontes que nós ouvimos, hoje Anderson Torres estava mais disposto a falar do que nos outros depoimentos. E isso aconteceria porque hoje Anderson Torres depôs sobre um processo diferente do que o mantém preso até hoje, desde o dia 14 de janeiro, o processo dos atos antidemocráticos, né? Que investiga a invasão às sedes dos três poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Hoje, Anderson Torres prestou esse depoimento sobre essas operações da Polícia Rodoviária Federal, que aconteceram, então, no segundo turno das eleições do ano passado. Suane, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Bessi. Boa noite. Teve acidente de trabalho numa fábrica de ração numa área rural de São Sebastião. Um operário foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo.
O homem dirigia uma empilhadeira quando o veículo tombou para passar por uma vala. O operário de 55 anos ficou preso na grade de proteção do veículo até a chegada do socorro. Durante o atendimento, o homem estava consciente, mas desorientado e precisou ser transportado de helicóptero para o hospital de base. E uma informação de última hora, um acidente grave há pouco na DF-251 em frente à Marinha, pouco depois de São Sebastião, deixou 2 mortos. O acidente envolveu 3 veículos em frente à entrada da Marinha. As vias foram fechadas nos 2 sentidos. Até o momento, os bombeiros confirmaram 3 óbitos. Então, para quem precisa passar por esse trecho, é bom ter paciência, porque o trânsito está complicado por lá. Quem pretende fazer o Enem esse ano, atenção! O edital foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Lá tem as informações todas sobre a aplicação do exame, inclusive para você não perder os prazos. Hoje também foram divulgados em um edital específico os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Quem teve a solicitação ou a justificativa indeferida pode entrar com recursos até esta sexta-feira, dia 12. Para saber se o seu pedido foi aprovado, é só acessar a página do participante no site do INEP. Lembrando que o período de inscrições para o Enem 2023 vai de 5 a 16 de junho e as provas vão ser aplicadas só no semestre que vem, nos dias 5 e 12 de novembro. Mutirão do Bem. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios criou uma campanha para arrecadar roupas, sapatos, cobertores e produtos de higiene para pessoas em situação de rua. Kátia Gomes. A campanha Pop Rua Ajude vai até o dia 16 de maio em todos os fóruns do DF, de segunda a sexta-feira, entre meio-dia e 7 horas da noite. Em cada um deles, há uma caixa para receber as doações. As doações também podem ser feitas neste drive-thru montado em frente ao Bloco C do Palácio da Justiça. E é bem simples, basta parar o carro aqui na passarela e deixar a doação dentro dessa caixa. Também existe um drive-thru como esse no Fórum de Taguatinga. Aqui eu reforço o pedido, para que as pessoas doem e dividam um pouco, auxiliem aí a população em situação de rua, que está precisando de muita ajuda agora, mais ainda que está esfriando, Um dia depois do fim da arrecadação, no dia 17 de maio, será realizado no pavilhão de exposições do Parque da Cidade um mutirão de serviços para pessoas em situação de rua. Vai ter documento de identidade, certidão de nascimento, INSS, Justiça Federal, questões de benefício previdenciário do BPC, todos os atendimentos do TJ também, de mediação, acompanhamento processual. Então a nossa ideia é que a pessoa consiga resolver tudo no mutirão. E uma última informação sobre o acidente que aconteceu agora há pouco na DF-251 em frente à Marinha, entre São Sebastião e Santa Maria. O acidente envolveu 3 veículos em frente à entrada da Marinha. As vias foram fechadas nos 2 sentidos e agora os bombeiros avisaram que já são 4 mortes e as pistas continuam fechadas. Você continua a acompanhar essa transmissão também amanhã no SBT Brasil, a primeira edição. Eu me despeço por aqui. Até amanhã.